Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje, como nós já estávamos fazendo, né, nós vamos continuar a nossa revisão, só que agora a parte de sais, certo? Sei que nós fizemos na semana retrasada a aula de ácidos, na semana... Não, na já há 3 semanas nós fizemos a aula de ácidos, depois a aula de base. Essa semana nós fizemos a aula de revisão, aquela geralzona que foi pedido para a gente. E agora nós vamos fazer a de sais, dando continuidade àquilo que eu havia dito para vocês. Eu ia fazer uma aula para cada função, ok? E vocês estão vendo aí uma lista de ânions, né? Como eu havia dito na aula sobre ácidos, nós vamos precisar saber muito aqueles ânions que vêm dos ácidos para que nós possamos aí dar os nomes dos sais, né? Mesmo porque sal é um conceito, é a união do cátion da base com o ânion do ácido. E se você não lembrar do NOx, do cátion da base, por exemplo, ou da carga dele, se você tiver uma tabela periódica na prova, aquilo fica mais simples. Né? O problema são os ânions, que você tem que lembrar de praticamente todos aqueles ácidos que nós vimos. Ok? Então, por isso eu já coloquei a tabela de ânions aqui, né? Divididos por carga, né? Os monovalentes aqui em cima, né? Os bivalentes, os trivalentes e os tetravalentes aqui embaixo. Ok? Então, lembrando que sal é um conceito, que é a união do cátion da base com o ânion do ácido. Ok? Nomenclatura. É o contrário, né? A gente tem primeiro o cátion, depois o ânion, só que o nome é o nome do ânion, depois o nome do cátion. Lembrando que o cátion aqui pode ser seguido, né, da carga em algarismo romano, né, se ele não estiver naquela regrinha que nós vimos nas bases. Se ele não estiver na coluna 1A, 2A, ou não for alumínio, zinco, prata ou íon amônio. Tudo bem? Então, dei alguns exemplos aqui, ó. O Cl, né, é o ânion cloreto, então ele é o cloreto de sódio. O S2- é o sulfeto, então ele é o sulfeto de sódio. O SO4, 2- é o sulfato, sulfato de potássio. O CO3 é o carbonato, aqui ó, carbonato de cálcio. O PO4, 3- é o fosfato de cálcio. Aí você fala, o que é esse orto? Esse orto, antigamente nós colocávamos o prefixo orto para o maior grau de hidratação do ácido. Tá? Então esse orto aqui não se faz mais necessário no nome do sal. Ok? Agora, todo sal vem de uma reação de neutralização, tá? Seja ela parcial ou total. Então nós vamos rever isso daqui, reações de neutralização total. Lembrando que um H+ reage com um OH-, formando uma água. E aqui eu peguei, sim, lógico, reciclei alguns exemplos. Então, como nós havíamos dito, não interessa os números que tem no pezinho do H ou do OH. Né? H e OH sempre vai formar água, como está aqui em cima. Tá? Depois nós vamos tirar o cátion e o ânion, subindo o número que está aqui no pezinho lá para o cátion, né? Para cima lá do Na com sinal positivo. E o número que está no pezinho do H lá para cima do Cl- com sinal negativo. Nós vamos cruzar as cargas e vamos obter a fórmula NaCl. Então, da união desses caras, nós geramos NaCl e água. Essa é uma neutralização total. Notem que aqui não fica nem H+, nem OH-, né, aqui na fórmula do sal. Portanto, é uma neutralização total. Ok? Mais um exemplo também de equação não balanceada. Nós, como eu havia dito, olha só. Aqui nós temos o 2OH-, mas não interessa o número que está no pé dele, nem no que está no pé do Hzinho aqui, ó, do H. Certo? H com H vai formar água. Vamos tirar o cátion e o ânion. O cátion é o cálcio 2+, subindo a carga para cá. E o ânion é o PO4 3-, subindo a carga para o lado direito.
Então, nós vamos cruzar as cargas e vamos chegar em Ca3PO4,2 e aqui nos produtos, além dele, a água, né? Balanceando depois para que a gente saiba quantas águas nós vamos ter. E aqui é simples, olha, da fórmula do sal aqui, ó, se aqui eu tenho 3 no pezinho do cálcio, eu vou colocar um 3 aqui na frente. Se eu tenho um 2 no pezinho do PO4, eu vou colocar um 2 aqui na frente, tá? Então, seria 3 aqui, seriam 6 OHs, com 2 aqui, seriam 6 Hs, então nós formaríamos 6 águas aqui, tá certo? E aqui, eu peço desculpas aqui aqui é NH4OH, não tem esse 2 aqui, por isso eu, colocando o mouse aqui, o cursor aqui em cima, ó, NH4OH mais H3PO4, esses dois formam água, ok? O NH4 fica 1 mais, por isso que eu disse aqui, ó, tá errado, é 1 aqui, é NH4OH, e o PO4 é 3 menos. Cruzando as cargas dos caras, nós vamos originar o NH4 3PO4, ou fosfato de amônio, mais água. Também, se aqui tem 3 no pezinho do NH4, multiplica aqui por 3, aqui não tem nada no pezinho do PO4, aqui é 1, certo? E aí nós vemos o número de águas que nós formamos aqui. Tudo bem? Agora, nós vamos unir o H4 é AS2O7, que é o ácido piroarsênico, com o hidróxido de cobre 1. Então, olha só, o H com o OH forma água. Esse 4, ele passa aqui para cima com sinal negativo. Esse 1 do OH passa aqui para cima com sinal positivo. Se a gente cruzar as cargas, nós vamos ter o CO4AS2O7. Então, é o piroarsenato ou piroarseniato de cobre 1. Ok? E se nós fizermos o balanceamento, olha aqui, ó, 4 aqui e 4 aqui na água. Ok? Mais um exemplo. Nós temos aqui agora o ácido pirofosfórico. Então, o 4 passa aqui para cima com carga negativa, né? O ânion pirofosfato. E aqui o 4 passa aqui para cima do chumbo com carga positiva. H com OH forma água. Aí o PO4, o PB4 mais com P2O7, 4 menos, forma esse cara aqui que é o pirofosfato de chumbo 4. Porém, como os números aqui no pezinho dos caras são os mesmos, a gente pode simplificar esses caras e a fórmula será PbP2O7, que é o pirofosfato de chumbo 4 ou pirofosfato plúmbico. Ok? E aqui mais algumas das equações de neutralização feitas de maneira direta sem fazer todo aquele processo. Tira o H com o OH formando água, aí o CO3,2 menos com o NH4 mais, aí fazendo o balanceamento. Então, alguns exemplos aqui de maneira direta, ok? Neutralização parcial é quando o cara ele induz ou ele fala para a gente qual será a proporção do ácido e da base. Então, aqui como é 1 para 1 em ambos os casos, aqui dos dois Hs, apenas um vai ser neutralizado pelo OH, porque só tem um aqui, ficando o H com o SO4 aqui, ó. Então, esse cara é um hidrogenossal, ou um sal ácido. Aqui, dos dois OHs, um apenas será neutralizado pelo H, certo? O OH ficará com o cálcio, formando um hidroxissal, certo? Que é ou um sal básico. E a dissociação de sais, que é a volta, né? Nós fizemos o processo de ida, agora a gente faz o processo de volta. Nós retornamos as cargas para os devidos lugares e separamos os caras. Lembrando que aquele cara que tiver número no pezinho, ele é multiplicado do outro lado da flecha pelo número do pezinho, tá certo? E aqui, para a gente ter uma noção maior, só para fazer o ajuste fino, vamos colocar assim, eu tenho dois Hs aqui e um OH aqui. Dos dois Hs, um só foi neutralizado, formamos então uma água, e um H+, ficou com um SO4. Então, por isso o hidrogenossal. Ok? Sais duplos ou mistos, olha só. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, o H+, ó, eu tenho dois OH- na base. E eu reagi com dois ácidos diferentes, ó, o ácido clorídrico e o bromídrico. Os dois OHs serão neutralizados pelos Hs do ácido clorídrico e do ácido bromídrico, formando o CaBrCl.
ok? É o cloreto brometo de cálcio aqui no caso, tá certo? Formando duas águas, ó, cada H com um OH, certo? Aqui no caso seria o HCl, o HBr com FeOH3, tá certo? Então, dos 3 OHs, só 2 serão neutralizados pelos hidrogênios dos ácidos em questão aqui. Então, nós ficaríamos com um OH ligado ao Fe. Então, ficaríamos com FeOH-BrCl mais duas águas aqui. Então, esse cara é o cloreto brometo básico de ferro 3, ok? Que também é um sal duplo, ok? E aqui nós temos o ácido sulfúrico com 2 Hs ionizáveis, reagindo com NaOH e KOH, cada um com um OH, formamos duas bases, e o KNaSO4 ou NaKSO4, tanto faz, que é o sulfato duplo de sódio e potássio. E aqui nós temos duas bases, o NH4OH, que é o hidróxido de amônio e o hidróxido de césio, reagindo com o ácido fosfórico. Então, dos 3 Hs, apenas 2 serão neutralizados pelas bases e um ficará com o fosfato. Então, nós temos aqui o fosfato duplo de amônio e césio, certo? Ou o hidrogênio fosfato duplo de amônio e césio, ou de césio e amônio, tanto faz. Tá certo? Solubilidade dos sais. Aí, pessoal, segue aquela regrinha, aquela tabelinha chata que nós temos que decorar, ok? Os nitratos, os cloratos e os acetatos, todos são solúveis sem exceção, ok? Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção dos de prata, mercúrio e chumbo 2+, ambos, ok? Os sulfatos são solúveis, exceto os de metais alcalino-terrosos, cálcio, estrôncio e bário, e o sulfato de chumbo 2. Sulfetos são insolúveis, com exceção dos sulfetos dos metais da coluna 1A, 2A e o íon amônio. Ok? Então, os sulfetos da coluna 1A, 2A e sulfeto de amônio são solúveis. E os demais ânions são insolúveis, com exceção dos metais alcalinos e amônio. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, o nitrato de potássio, os nitratos são solúveis, não tem exceção, então esse cara é solúvel. O sulfato de cálcio, então os sulfatos são solúveis, mas o cálcio entra na exceção, então o sulfato de cálcio é insolúvel. Nós temos o cloreto de prata, os cloretos são solúveis, mas a prata é uma exceção, então é insolúvel. E o fosfato de sódio, aqui a gente não... Veja que o fosfato nem está aqui, certo? Aqui. Porém, os sulfatos são insolúveis. Porém, aqui ele é de sódio. Ele é o da coluna 1A. Então, ele é um sal solúvel, certo? E a gente pode levar como regra que todos os sais de metais alcalinos e amônio são solúveis em água, sem exceção. Ok? Pessoal, espero que eu tenha podido ajudar em mais essa etapa, né, em mais essa revisão. Agradeço a atenção de vocês, desejo uma boa semana e até a nossa próxima live. Um abraço.